Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês um super aulão sobre os conceitos básicos que você precisa saber sobre os triângulos, ou seja, praticamente tudo que você precisa saber sobre triângulos você vai encontrar aqui neste vídeo. E o triângulo, pessoal, como a gente já bem, né, uma figura bastante conhecida, presente aí no nosso dia a dia, a gente sempre vê coisas, formas na forma, né, de triângulo. E o que que a gente tem? O triângulo ele possui o quê? Ele possui três lados, então ele é uma figura plana que possui três lados. Nós temos aqui a interseção desses lados, né? Podemos dizer assim, são os vértices do meu triângulo, que aqui no caso, em geral, a gente utiliza letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então aqui A, B e C são as letras que eu utilizei. Os lados do triângulo, a gente em geral utiliza as letras minúsculas do nosso alfabeto. E é interessante aqui o seguinte, como esse cara aqui é o vértice A, que eu chamei de A maiúsculo, em geral, o lado oposto a gente chama de A minúsculo. Apenas para quê? Para ficar mais, vamos dizer assim, mais bonita a sua notação. Então, esse aqui é o B, a frente dele é o Bzinho, esse aqui é o C, na frente dele é o Czinho. Nós temos também três ângulos internos, que aqui eu chamei de A chapéu, B chapéu e C chapéu, e três ângulos externos, que aqui no caso seria o A', o B' e o C' também chapéu. O que você precisa saber? Que a soma dos ângulos internos, ou seja, o A chapéu mais o B chapéu mais o C chapéu, é sempre igual a quanto? 180 graus. Você já deve ter visto, essa é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Beleza. E aí a soma dos ângulos externos, essa aqui não só é para os triângulos, mas qualquer polígono convexo, vem nos dizer que a soma dos ângulos externos é sempre quanto? 360 graus. É isso que a gente precisa saber. Então, como eu disse, A, B, C são os vértices, o Azinho, o Bzinho e o Czinho aqui são os lados do nosso triângulo, e de importante nesse momento é que a soma dos ângulos internos é igual a 180 e a soma dos ângulos externos também, aqui no caso, é igual a 360. Se você, por exemplo, pega aqui, ó, essa reta, considera uma reta paralela, ela passando lá pelo vértice A, paralela aqui ABC, o que que acontece? Digamos, dos conceitos básicos sobre ângulo, a gente tem os ângulos alternos e internos. Então, por exemplo, esse cara aqui, o alterno dele está para o lado de cá. E o interno em relação a essa paralela seria esse ângulo aqui. Então, por exemplo, esse ângulo B estaria aqui em cima. Então, esse aqui seria o B. A mesma coisa acontece aqui. Se eu pegar aqui esse ângulo C, o alterno dele vai estar por esse lado e o interno vai estar aqui. Então, esse daqui seria o alterno interno dele, C. Aí observe que a gente construiu aqui um ângulo raso, ou seja, um ângulo cujo vale 180 graus. Então, por isso que A mais B mais C é igual a 180, e aqui a gente faria uma justificativa de por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, beleza? Deixo para vocês aqui o card, né? Vai aparecer aí agora para vocês a respeito da aula que eu tenho só sobre ângulos, uma baita aula também para você. É uma aula que eu já gravei já faz mais de um ano já, faz um tempinho, mas é uma aula bem completa sobre tudo que você precisa saber sobre ângulos. Beleza? Vamos lá dar continuidade aqui, o que a gente precisa sobre os triângulos. Vem comigo. Um resultado de grande importância dentro do estudo dos triângulos é o teorema do ângulo externo. O que ele vem nos dizer? O que a gente viu, né? A gente viu que um triângulo tem três ângulos internos, consequentemente ele tem três ângulos externos. Então, por exemplo, eu considero aqui o triângulo ABC, prolonguei, né, o lado BC, por isso que aqui observe tem um pontilhado seguindo o lado BC. Na hora que eu faço isso, eu vou criar aqui, né, o ângulo externo. Ok. Qual é a propriedade que a gente tem? Seguinte, a gente sabe que A mais B mais C, ele é igual a quanto? É 180 graus. Beleza, que a soma dos ângulos internos é sempre 180. O que você pode imaginar? Esse cara aqui, pessoal, o que a gente sabe? Que C mais o C' aqui, chapéu, os dois together aqui, né, esses dois caritas aqui, ele vale 180 graus. Então, significa que se eu isolar o C' aqui, ele vai ser 180 menos quem? Menos C. E aí, qual que é o objetivo? Por exemplo, se você pegar esse C e passar para o outro lado, vai ficar da seguinte maneira. A gente vai ter A mais o B igual a 180 menos quem? A 180 menos o C. Só que 180 menos o C, pessoal, vai valer o quê? Vai valer o C'. Olha só que então interessante. O A mais o B é igual a quem? É igual
ao C', chapéu aqui, né? O que isso significa? Qual que é a ideia importante que está por trás? Todo ângulo externo, ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Adjacente, se você procurar no dicionário, significa junto, vizinho. Então, esse cara aqui, o ângulo externo, ele é a soma dos ângulos internos que não estão junto dele. Então, se, por exemplo, você pega aqui o ângulo C', ele é igual ao A mais o B internos aqui, que não são adjacentes a ele. Por isso que é denominado o teorema do ângulo externo. Então, por exemplo, se eu prolongo aqui, e esse cara aqui é o meu A' chapéu, esse cara aqui, o A' chapéu, ele vai ser igual a C mais B. Se eu, por exemplo, prolongo aqui o lado aqui e chamo esse aqui do B', o que a gente tem? Que o B', ele vai ser igual a quem? Ao A mais C. Então, esse é o teorema do ângulo externo. Eu posso adaptá-lo para qualquer vértice, para qualquer ângulo aqui do meu triângulo. Beleza? Então, pessoal, esse aqui é o teorema do ângulo externo. A gente vai fazer mais à frente exercícios que trabalham sobre ele. Ok, vamos lá para mais um pouquinho aqui sobre os triângulos. Agora a gente vai entender como é que a gente classifica os triângulos de duas maneiras. Da seguinte forma, vem comigo. Os triângulos, pessoal, eles são classificados de dois modos. A gente pode classificar ele em relação aos seus lados ou a gente pode classificar ele em relação aos seus ângulos. Quando a gente vai classificar em relação aos seus lados, a gente vai olhar as suas medidas. Quando eu tenho um triângulo com as três medidas diferentes, ou seja, os três lados como medida um diferente do outro, a gente está criando um triângulo escaleno. Já quando a gente cria um triângulo que possui dois lados congruentes, a gente está criando um triângulo isósceles. Porém, se você pega um triângulo que tem os três lados congruentes, a gente vai criar um triângulo que a gente denomina de triângulo equilátero. Esse cara aqui é extremamente importante, faremos mais à frente uma aula só sobre ele, sobre tudo que você precisa saber sobre o triângulo equilátero. E aí, no caso, o triângulo isósceles, daqui a pouquinho a gente vai fazer mais informações importantes sobre o triângulo isósceles. Aí, uma outra maneira da gente classificar os triângulos são quando a gente olha para os ângulos deles, e não mais para os lados. Se você pegar um triângulo e ele possui um ângulo de 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Lembrando que o lado maior desse triângulo retângulo a gente denomina ele de hipotenusa. E esses dois lados aqui do triângulo a gente denomina ele do quê? De catetos. Então esses dois caras aqui a gente denomina eles de catetos. O que você sempre precisa saber de um triângulo retângulo, que é de grande importância, aqui se você, por exemplo, chamar a hipotenusa de A, um cateto de B e outro cateto de C, a gente sabe que existe uma relação importante dos lados, que é que a hipotenusa ao quadrado é sempre igual a um lado ao quadrado, ou seja, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que a gente denomina de teorema de Pitágoras. Outro fato importante é o acutângulo. O que é o acutângulo? É quando você pega os três ângulos do nosso triângulo, né, os três ângulos internos, e todos eles são o quê? Menores que 90 graus, ou seja, todos eles são agudos. Então, se você pega um triângulo que tem os três ângulos agudos, você cria um triângulo acutângulo. Já quando você possui um triângulo com um ângulo maior que 90 graus, alfa maior que 90 graus, então você cria um triângulo obtusângulo, porque esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, tá bom? Então aqui é a classificação dos triângulos em relação tanto aos seus lados quanto aos seus ângulos. Agora, para a gente finalizar um pouquinho essa parte de classificação dos triângulos, eu venho trazer para vocês as sevianas. O que são as sevianas? Sevianas, pessoal, a gente vai ter três no triângulo: a altura, a mediana e a bissetriz. As sevianas é o seguinte: quando você pega um triângulo, considerei aqui um triângulo, considera o vértice. Se você pega, por exemplo, qualquer segmento que sai do vértice e chega no lado oposto desse triângulo, você criou uma seviana. Só que, dentre todas as sevianas que existem, né, você tem aqui várias sevianas, eu posso prolongar, criei uma outra seviana. Dentre todas as sevianas que existem, três delas são importantes: a altura, a mediana e a bissetriz, e eu vou trazer elas para vocês aqui com o GeoGebra. Vem comigo. Bom, pessoal, aqui o que a gente tem para te dizer? Primeira coisa, a gente considera aqui um triângulo. O conceito de altura é um conceito relativo ao lado que você quer considerar como base. Então, por exemplo, se eu considero esse segmento aqui embaixo, que seria o AC,
Se esse for a base, a altura ela tem que partir do vértice oposto. Se eu considerar BA como base, a altura ela parte desse vértice. Se eu considerar o CB como base, a altura vai partir deste vértice aqui de baixo. Então, desse vértice aqui de baixo. Então, significa que a altura é um conceito relativo. Olhando aqui a figura do jeito que está, então se eu considerar o AC como base, a altura que ela sai do ponto B e ela chega aqui embaixo formando um ângulo do quê? De 90 graus. Então, essa é a minha altura. O que é interessante você observar é que a altura, então, né, por exemplo, aqui, ó, se eu mudar, observe que ela vai mudando de posição conforme, obviamente, o meu vértice vai mudando. Por exemplo, se esse ângulo aqui for um ângulo de 90 graus, a minha altura, olha só que interessante, ela coincide com um lado, ou seja, coincide com um dos catetos. Se esse ângulo for maior que 90 graus, essa minha altura, podemos dizer que ela fica fora do meu triângulo. Então a altura, ela, por exemplo, ela pode mudar. Então se você tem um triângulo obtusângulo, necessariamente uma das alturas vai ficar fora do triângulo. Mas por que uma das alturas? Porque um triângulo ele possui três alturas, porque ele possui três lados. Então, por exemplo, se eu considerar a altura relativa a esse vértice em relação a essa base, seria essa medida aqui. Agora, se eu considero esse vértice, a altura já é essa outra medida. Mais à frente a gente vai ver uma aula só sobre pontos notáveis. Esse ponto aqui ele vai ser o ortocentro, que é o encontro das alturas. E observe que conforme eu vou mudando aqui o meu triângulo de posição, ele vai mudando de lugar. Se o meu triângulo é retângulo, o meu ortocentro coincide aqui com o vértice do ângulo de 90 graus. Beleza? Então isso aqui é o que você precisa saber sobre a altura. Então a altura é muito importante que você tenha em mente o seguinte, qual base que você está considerando. Então se você considera uma base, a altura é uma, se considera outra, a altura é uma outra base, beleza? Agora a gente vai lá falar sobre a mediana. Vem comigo. Bom, a mediana, pessoal, ela já tem aqui um conceito, né, diferente, é claro, senão teria o mesmo nome. O que é a mediana? Considera um triângulo, aí você vai considerar o vértice. Considerou o vértice, vai considerar o lado oposto. Nesse lado oposto, você vai tomar o ponto médio. O segmento que une esse vértice ao ponto médio, ele vai ser denominado de mediana, tá bom? Então, o segmento que sai de um vértice e chega ao ponto médio do lado oposto, ele vai ser chamado de mediana. Um triângulo, ele terá três medianas e elas vão sempre se interceptar dentro do triângulo. Então, aqui, por exemplo, a primeira mediana que a gente tem aqui seria essa mediana aqui que eu estou marcando para vocês. Saiu desse vértice, chegou no ponto médio. Depois, por exemplo, se eu considerar esse vértice aqui, a mediana é essa que eu estou marcando. Se eu considerar esse outro vértice, a mediana será essa. O interessante que você precisará saber mais à frente é que esse cara aqui, que é o ponto de encontro das medianas, é o que a gente vai chamar de baricentro, que é o centro de massa do triângulo. Ponto de equilíbrio dele, podemos dizer assim. E o mais interessante, o mais importante que você vai ter do baricentro é que ele vai dividir a mediana na razão de 2 para 1. Ou seja, se você chamar, por exemplo, esse pedacinho menor aqui de x, né, a distância desse cara, desse vértice até chegar no baricentro, se você chamar ele de x, o que sai do baricentro e chega no vértice, ele vai ser o dobro, ou seja, ele vai ser 2x. Então, se você pegar essa medida aqui e chamar de x, então esse pedacinho aqui, se ele for x, o outro pedaço maior será o quê? 2x. Esse é um grande ponto importante sobre a mediana. E aí, para a gente finalizar ela, a gente tem a mediana no triângulo retângulo. A mediana no triângulo retângulo, pessoal, ela vai ser de grande importância em certos tipos de exercícios. Por exemplo, nos exercícios que a gente vai fazer daqui a pouquinho, que é o seguinte, por exemplo, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou criar aqui meu triângulo retângulo, beleza? Criado o meu triângulo retângulo, eu vou considerar a mediana que sai aqui do vértice do ângulo de 90 graus. Na hora que eu considerar essa mediana, o que você vai precisar saber? Por exemplo, como esse cara aqui é ponto médio, ele vai ser ponto médio da hipotenusa. Então eu vou ter que essa medida aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, ela necessariamente tem que ser igual à medida aqui de baixo. E aí o ponto importante é que ela também será igual à própria mediana. Então você vai ter três segmentos iguais. Isso se dá ao fato que mais à frente, quando a gente for ver o circuncentro, esse ponto aqui, ele vai ser o centro da circunferência que passa pelos três vértices do triângulo. Se ele é o centro da circunferência que passa pelos três vértices do triângulo, o que acontece? Essas três medidas que a gente acabou de verificar, elas vão ser o raio da minha circunferência. Então, por isso que é importante você saber que quando você considerar
a mediana relativa a um ângulo de 90 graus, né, sobre a hipotenusa, o que vai acontecer? Você vai criar 3 raios, você vai criar 3 medidas iguais, onde uma delas é a mediana, ok? Isso a gente vai utilizar mais à frente nos próximos exercícios. Ok, para a gente finalizar aqui essa parte das sevianas, eu venho agora mostrar para vocês a bissetriz, o que ela significa. Bom, a bissetriz, primeiro a definição de bissetriz, como você deve lembrar lá da nossa aula de ângulo, ela é o seguinte: eu considero um ângulo, né? Então vou aqui considerar, por exemplo, um ângulo, o segmento, né, a semirreta que parte desse vértice dividindo esse ângulo ao meio, ele é denominado de bissetriz. Então se eu pego, por exemplo, esse segmento que divide esses dois ângulos, esse ângulo em duas partes iguais, perdão, eu construí então a bissetriz. E nós temos um triângulo, as bissetrizes internas. Então, em todo o triângulo eu vou ter as bissetrizes internas, que são esses 3 segmentos aqui. Então eu faço a mesma coisa para os 3 lados. Esses 3 segmentos vão se interceptar num ponto que depois a gente vai chamar ele de incentro. In significa dentro, porque ele vai ser o que? O encontro das bissetrizes internas. E a característica interessante que você vai ver é que ele é o centro da circunferência que está inscrita no triângulo. Então, se você observar aqui, ó, eu mexo aqui, por exemplo, as características do meu triângulo, eu ainda obtenho sempre, independente se ele for acutângulo, se ele for triângulo equilátero, se ele for triângulo retângulo, eu sempre vou ter a circunferência inscrita nesse meu triângulo, tá bom? Então é isso que a gente tem. E aí, para a gente finalizar, a gente tem a bissetriz externa, que ela é a seguinte. Então, por exemplo, aqui, eu vou considerar aqui só uma bissetriz, tá? Vou considerar esse vértice aqui de fora. Deixa eu fechar aqui esse monte de desenho aqui. Considerei aqui o prolongamento, né, desse lado. Então, o que eu vou considerar? Eu vou considerar esse ângulo aqui externo e eu vou olhar para a bissetriz dele. Porque na hora que eu olhar para a bissetriz dele, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, 2 medidas iguais e aí a gente cria o que a gente chama de bissetriz externa. Quando a gente for ver Teorema de Tales e as consequências do Teorema de Tales, a gente vai ver o Teorema da bissetriz interna e externa, que é outro teorema de grande importância, né? Mas adiantando é o seguinte, por exemplo, se eu tenho aqui uma medida que vale A, aí eu pego aqui uma outra medida que vale B, por exemplo, essa daqui. O que acontece? Na hora que a gente considera, por exemplo, essa bissetriz aqui, na hora que a gente considera, por exemplo, essa bissetriz, a gente vai ter duas, vamos dizer assim, 2 sombras do A e do B em relação a essa bissetriz, que seria esse segmento aqui que eu estou marcando, junto desse. E aí nós vamos ter, né, chamando eles de M e de N, respectivamente, então deixa eu chamar esse cara aqui de M e eu chamar esse cara aqui de N, nós vamos ter uma relação de extrema importância, que é A está para M, assim como B está para N, e isso vai ser denominado o teorema da bissetriz interna, e esse também tem um análogo para ele, que é o teorema da bissetriz externa. Beleza, então, pessoal, é isso que a gente tem para falar sobre as sevianas. Eu espero que você tenha entendido aqui com as ilustrações, que assim fica mais interessante, fica mais dinâmico, para que você possa entender como que ela funciona dentro do triângulo. Beleza, então, pessoal, bora lá continuar mais um pouquinho aqui a nossa super aula sobre triângulos. E aí, outro ponto importante sobre os triângulos são as congruências, que depois, mais à frente, a gente vai fazer uma aula só sobre semelhança. Por isso estou te dizendo, ainda tem mais coisas, tem mais pontos notáveis no triângulo e tem mais semelhança do triângulo que a gente vai deixar aqui por um próximo vídeo. Então vamos agora entender o que vem a ser congruência de um triângulo. Primeira coisa, na geometria, que a gente utiliza bastante a palavra congruência, ela vem nos dizer mesma medida. Então, triângulos que são congruentes vão ser triângulos que praticamente eles vão ser o quê? É o mesmo triângulo, só que em outro lugar, ou ele fez uma rotação, algo do gênero. Então, por exemplo, aqui eu considero um triângulo ABC com medidas Azinha, Bzinho e Czinho. Eu vou dizer que ele vai ser congruente a um triângulo A', B' e C' se acontecer o seguinte, vamos chamar aqui, por exemplo, esse aqui vai ser o meu A', né? Esse aqui eu vou chamar de B' e esse aqui eu vou chamar de C'. Então, eu estou falando que esse triângulo vai ser congruente a esse daqui se acontecer o seguinte, se todos os lados correspondentes forem congruentes, ou seja, o A for congruente aqui ao A', a gente costuma utilizar esse símbolo, né? 3 tracinhos para falar de congruência, o B congruente ao B', e o C congruente a quem? Ao C'. E mais importante também é você olhar para os ângulos, ou seja, os ângulos correspondentes também serão o quê? Congruentes. Então, esse é outro ponto que a gente precisa levar em consideração para falar sobre congruência, tá bem? Então, além de você olhar para os lados, você precisa olhar para os ângulos.
Ou seja, a medida do ângulo A tem que ser igual à medida do ângulo A'. Então, a medida aqui do ângulo A igual, né, ou congruente à medida do ângulo A'. O B congruente à medida do ângulo B'. E o C congruente à medida do ângulo C', tá bom? Então, é isso que a gente tem. Se isso acontecer em um triângulo, nós dizemos que eles são congruentes. Só que verificar isso é sempre bem difícil, ou bem chato, ou às vezes não dá. Então, a gente precisa de critérios, ou seja, casos menores que chegam no mesmo resultado, que a gente chama de critérios de congruência. E o primeiro critério de congruência, pessoal, é o LAU, ou seja, lado, ângulo, lado. Esse critério, ele vem nos dizer o seguinte: eu posso ter dois triângulos congruentes fazendo só o seguinte: eu posso pegar aqui, por exemplo, esse cara aqui que é o meu A', esse aqui é o meu Czinho, né? Esse cara aqui é o meu Azinho e esse aqui é o meu Czinho. Desculpa, falei A', né? Esse daqui eu vou chamar de A' e esse aqui é o meu Czinho linha aqui, podemos dizer assim. Esses dois triângulos vão ser congruentes se for suficiente eu garantir o seguinte: o lado A tem que ser congruente ao lado A', o ângulo B tem que ser congruente ao ângulo B', e o ângulo C tem que ser congruente ao ângulo C'. O lado C tem que ser congruente ao lado C'. Se isso acontecer no meu triângulo, só que aqui é importante você ter uma grande preocupação, é que esse ângulo B ele está compreendido entre os lados que você está considerando. Então, lado, lado, onde o ângulo está compreendido entre os lados. Por isso que a gente coloca aqui, né? LAL, só para você lembrar que o ângulo está compreendido entre os lados que você está considerando. Então, se isso acontecer, então, por exemplo, o triângulo ABC, ele vai ser, então, triângulo ABC, ele vai ser congruente, aqui eu vou utilizar este outro símbolo aqui, ao triângulo A', B' e C'. Então, só olhar para esses três casos aqui, essas três condições já é suficiente para a gente garantir que o triângulo ele é congruente, tá bom? E aí um outro critério de congruência é o ALA, ou seja, ângulo, lado, ângulo. O que esse critério vem nos dizer? Se eu tiver dois pares, né, ou um par de triângulos, onde eu tenho aqui o meu lado Azinho e aqui o meu lado A', e aí o que acontecer? Se eu tiver dois ângulos e o lado, né, digamos assim, adjacente a esses dois ângulos, se eles forem congruentes, nosso triângulo também será congruente. Ou seja, se o ângulo B for congruente aqui ao ângulo B', o ângulo C for congruente ao ângulo C' e o lado A for congruente ao lado A', onde esse A é um lado adjacente ao ângulo, ou seja, ele está encostado nos ângulos, então, necessariamente, o triângulo ABC ele será congruente ao triângulo A', B' e C', tá bom? Então, esse aqui é o nosso segundo critério de congruência. Então, para dizer que dois triângulos são congruentes, eu posso olhar para dois ângulos e o lado que está entre, ou melhor dizendo, adjacente a esses dois ângulos, beleza? E agora, para a gente quase finalizar, nós temos aqui um outro critério. Eu, particularmente, né, se é particularmente, né, pouco utilizo ele, que é o lado, ângulo, ângulo oposto. Porque é bem raro aparecer triângulos onde você utiliza esse critério. Mas vamos lá, ele diz o seguinte. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar de A, esse daqui é o meu A'. O que acontece? Se eu tiver um lado congruente ao seu correspondente, ou seja, o A congruente ao A'. Aí eu tenho um ângulo adjacente, que seria o B. Então, B ele é congruente ao B'. E aí, lembra do lado A? Se eu olhar para o ângulo oposto, que seria o A, se ele for congruente ao outro ângulo oposto, que seria o A', chapéu aqui, né? Então, se essas três condições acontecer, o meu triângulo ABC, ele será congruente ao meu triângulo A', B', C'. Então, esse aqui é o critério, lado, ângulo, ângulo oposto. Então, LAOO, né? Então, por quê? Eu pego um lado
beleza, dois lados congruentes. Olho para o ângulo adjacente, olhei, também são congruentes. Se o ângulo oposto ao lado que eu comecei também forem congruentes, então esses dois triângulos são congruentes. E aí, para finalizar, o critério mais simples, porém o mais difícil de você encontrar ele, porque ele é bem tranquilo, é que nós vamos ter dois triângulos congruentes se os três lados correspondentes forem congruentes. Ou seja, se eu pegar lá dois pares de triângulo, aqui eu tenho o Azinho, o Bzinho e o Czinho. Aqui também, o A', o Bzinho linha aqui e o Czinho linha. Se o A for congruente ao A', se o B for congruente ao B', e se o C for congruente ao C', então, ou seja, eu não preciso olhar para os ângulos. Se eu olhar só para os lados e todos os lados correspondentes forem congruentes, então, necessariamente, os triângulos serão congruentes, tá bom? Então, é isso que a gente tem a respeito. Aqui pode-se utilizar também, ao invés desse símbolo que eu utilizei, né, que é o símbolo de igual com o tio em cima, você pode utilizar três tracinhos também para falar sobre a congruência dos triângulos. Beleza, então, pessoal? Agora, de grande importância, eu acho que estudar a congruência de triângulos, a parte mais aplicável, a parte mais importante que a gente pode tirar disso tudo é quando a gente vai olhar para o triângulo isósceles. Então vem comigo aqui para a gente ver uma aplicação do congruência do triângulo mas de grande importância mesmo, que é o seguinte. Quando a gente tem lá um triângulo isósceles, né, que é aquele triângulo que a gente tem dois lados iguais, como a gente já disse, o que vai acontecer? Por exemplo, eu posso aqui pegar esse vértice e eu vou descer a bissetriz dele, tá? Então, vou pegar o vértice, eu vou descer a bissetriz dele. Aqui eu já tinha feito uma marcação só para eu ter noção certinho, para ficar bem bonito aqui para vocês. Se eu descer a bissetriz, significa que essa medida desse ângulo é igual à medida desse ângulo aqui. Definição de bissetriz que a gente já viu anteriormente. Beleza. O que acontece? Esse lado aqui, pessoal, é um lado comum a esses dois triângulos. Vamos pensar que aqui é o triângulo A, vou chamar aqui de B, aqui de C, eu vou chamar esse cara aqui de M. Observe que o AM ele é um lado comum ao triângulo AMB e ao triângulo AMC. O que aconteceu? Eu acabei de construir dois pares, ou melhor dizendo, né, um par de triângulos congruentes. Por quê? Eu tenho aqui o lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Ou seja, pelo caso LAL, o triângulo AMB, o triângulo AMB, ele é congruente ao triângulo AMC. E aí o que é interessante, já que eles são congruentes, a gente conclui então que se eles são congruentes, então significa que esse ângulo aqui é igual a esse. Então por isso que a gente tira que quando a gente tem um triângulo isósceles e eu tenho que é dois lados congruentes, consequentemente eu também tiro que eu tenho dois ângulos congruentes. Então isso a gente tira de congruência de triângulos. Então um triângulo ele é isósceles se ele possui dois lados iguais. Consequência disso, eu consigo provar que eu tenho, então, dois ângulos iguais. Então, como eles são congruentes, então o ângulo B, podemos dizer assim, ele é congruente ao ângulo C, que é o ângulo aqui da base, né? Então, se você pega lá um triângulo isósceles, fixou esse lado aqui como base, os ângulos das bases são iguais. E aí o que é mais? A gente sabe que esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Só que os dois together, pessoal, formam 180 graus. Por isso que essa bissetriz aqui, ela desce formando um ângulo de 90 graus. E aí, então, a gente cai no que a gente chama de mediana. Porque além dele ser congruente, lembra lá, essa medida vai ser igual a essa. Então, em um triângulo isósceles, olha quanta coisa a gente conseguiu de consequência pelo fato de eles serem de congruência de triângulo. Então, peguei um triângulo isósceles, dois lados iguais, consequentemente, já peguei a bissetriz. Então, a única coisa que eu construí foi a bissetriz. Tomei a bissetriz. Beleza, construí um par de triângulos congruentes. Ok, se eles são congruentes, então o terceiro lado são congruentes. Então esse cara aqui, esse ponto M aqui é a mediana. Beleza. E aí, o que mais? Ele tem dois ângulos congruentes, ok.
ele tem esses outros dois ângulos congruentes, só que esses dois ângulos together aqui, eles formam 180 graus. Então significa que cada um é o quê? 90 graus. Então esse cara aqui é a altura do meu triângulo isósceles. Então, agora a gente pode utilizar todas as informações de um triângulo isósceles sem medo de ser feliz. Beleza? Então, se eu tiver um triângulo isósceles, vale todas essas propriedades que a gente acaba de verificar. Tá bom? Então, é isso que a gente tem. Então, aqui no caso, eu posso ainda dizer que o AM, né, que é a medida do segmento aqui, o AM, ele é perpendicular, podemos dizer aqui, a quem? A BC. E aí, essa é outra informação importante. E M, o que mais que ele é? Ele é ponto médio de quem? De BC. Aí, no caso, ainda, pessoal, só para finalizar aqui, a gente diz que o AM, ele é uma mediatriz. O que é mediatriz? Dado um segmento, pega o ponto médio, aquela reta que passa pelo ponto médio, ela é chamada de mediatriz, desde que ela passa formando um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui é a mediatriz. Então, olha lá, hein? Super aulão aqui para vocês de tudo que você precisa saber sobre triângulos. Fechou, então? Essa foi a parte que a gente precisa saber, teórica, sobre os triângulos. Agora eu vou trazer para vocês alguns exercícios que aplicam tudo isso que a gente acabou de ver. Beleza? Então, pessoal, então, ó, vem comigo aqui. Bom, esse primeiro exercício aqui é da Universidade Estadual do Ceará, de 2018. Ele fala o seguinte: no triângulo XYZ, o ponto D no lado YZ pertence à mediatriz do lado XZ. Se XD é a bissetriz do ângulo interno no vértice C e se a medida do ângulo interno em Y é de 105 graus, então a medida em graus do ângulo interno Z é de quanto? Observe que você não tem desenho aqui, então você vai ter que imaginar, você vai ter que construir, você vai ter que fazer aqui um esboço do nosso problema. Para quê? Para que fique fácil de você entender. Observe que eu tenho aqui no meu triângulo XYZ um ângulo de 105 graus. Significa que eu tenho um triângulo obtusângulo, né? Então, vamos lá, vamos desenhar aqui o nosso triângulo obtusângulo. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a medida aqui só para ser uma minha base. Vou pegar aqui um ponto fora, aqui um pouquinho, né? Só para a gente construir o nosso triângulo obtusângulo. Beleza. Então, aqui fechou o nosso triângulo. Agora a gente vai lá, na paciência. O que que acontece? Vamos chamar esse cara aqui eu vou chamar de X, esse aqui eu vou chamar de Z e esse daqui eu vou chamar de Y. O que a gente sabe? Que o ângulo Y é de 105 graus. Então, esse ângulo aqui, uma maneira de você não deixar muito pesado, você pode puxar aqui a setinha. Então, esse ângulo aqui é de 105 graus. Ok. Aí ele falou o seguinte, no triângulo, o ponto D no lado YZ pertence à mediatriz do lado XD. Então, primeiro você pega aqui o XD. A mediatriz é o quê? É aquela reta que divide, né, aquela reta perpendicular que passa pelo ponto médio. Então, por exemplo, aqui, ó, pegaria aqui o ponto médio, peguei o ponto médio, desenho aqui aquela reta que passa formando um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, aqui só vou pontilhar a parte que vai fora. Então, aqui a gente acaba de construir a mediatriz. Ângulo de 90 graus, essa medida é igual a essa. No triângulo XYZ, o ponto D no lado YZ pertence à mediatriz. Então, aqui está o ponto D, porque ele pertence ao lado YZ. Ok, se XD é a bissetriz do ângulo interno X, então, ó, se eu pegar aqui, descer esse cara, essa medida é igual a essa porque ele disse. Então, eu estou forçando a barra aqui. Ok, determine a medida do ângulo interno Z. Então, eu quero saber esse cara aqui. Beleza? Então, é isso que a gente tem. Olha só que interessante. Vamos chamar esse cara aqui de alfa. Esse daqui vai ser alfa também porque é bissetriz. Olha aqui. Na hora que eu tracei a mediatriz, observe o seguinte, em um triângulo, a mediatriz, né, o triângulo que eu consigo formar a partir da mediatriz, ele é sempre congruente. Porque ó, essa medida é igual a essa. Esse lado aqui é comum a esse triângulo e a esse. Não vou escrever muito não, tá? Então significa o seguinte, que o triângulo XD, esse cara aqui, que eu vou chamar de M, ele é congruente ao triângulo ZM. D. Então, se ele é congruente, o que mais a gente vai ter aqui? Essa medida, pessoal, será igual a essa. Então, significa que eu tenho aqui ó, um triângulo isósceles, o triângulo XDZ. Se ele é um triângulo isósceles, esse ângulo alfa é um ângulo aqui da base.
ele vai estar aqui também. Então, esse cara aqui vale alfa também, e aí acabou o exercício. Por quê? Eu tenho que alfa mais 105 mais alfa, ou seja, mais 2 alfa. Isso aqui, ó, olhei para o triângulo grandão, ele é igual a quanto? A 180 graus. Então, 2 alfa mais alfa vai ficar 3 alfa, igual a quanto? 180 menos 105. 180 menos 105 dá o quê? 75. Então, significa que alfa será 75 dividido por quanto? Dividido por 3, ou seja, 25 graus. E aí a gente finaliza e a alternativa correta é a alternativa D. Então, o que a gente utilizou fortemente? A mediatriz para depois construir dois triângulos congruentes. Então, ó, quando você tem lá um lado, A, B, considera aqui a mediatriz, considerei a mediatriz, que é aquele segmento perpendicular que passa pelo ponto médio. Se você puxar aqui e descer, ó, você sempre vai formar um triângulo isósceles ou dois triângulos congruentes. Essa é uma característica importante que a gente tira da mediatriz. Beleza? Vamos lá para um próximo exercício. Vem comigo. Esse exercício aqui, pessoal, é um exercício da FUVEST de 2016. Ele envolve um pouquinho aqui de circunferência, mas ele é bastante interessante. Ele fala, os pontos A, B e C são colineares. AB é igual a 5, BC é igual a 2 e B está entre A e C. Os pontos C e D pertencem a uma circunferência com centro em A. Traça-se uma reta R perpendicular ao segmento BD, passando pelo seu ponto médio. Chama-se de P a interseção de R com D. Então, quanto equivale o AP mais BP? Eu trouxe esse exercício aqui para a gente falar um pouquinho de mediatriz, tá bom? É importante a gente sempre saber sobre elas e aí o que a gente tira? Seguinte, ele fala que ABC são pontos colineares, onde AB vale 5 e BC vale 2 e o B está entre o A e C. Então, é como se eu fizesse o seguinte, ó, vem comigo aqui, ó, peguei lá A, aqui, por exemplo, eu tenho o A, ele falou que o C, o B está entre A e C, onde o AB vale 5, então A, B e aqui o C. Ok, então tudo isso aqui a gente tirou do exercício. Os pontos A, B, C são colineares, AB é igual a 5 e BC é igual a 2. Fechou? Os pontos C e D pertencem a uma circunferência com centro em A. Então, o que eu faço? Eu pego aqui, ó, por exemplo, o centro da minha circunferência, está no ponto A, desenho aqui uma circunferência. Não vou desenhar toda não, porque não dá para a gente desenhar. Peguei aqui um pedaço e ele falou para a gente considerar um ponto D. Aonde? Qualquer lugar. Então, eu vou pegar aqui um ponto D, onde fique fácil para a gente desenhar. Traça-se uma reta R perpendicular ao segmento BD, passando pelo seu ponto médio. Então, primeira coisa, vamos criar aqui o segmento BD. Criei o segmento BD. Vou pegar aqui o seu ponto médio, tá? Então, aqui deu mais ou menos 5, vai ficar mais ou menos 2,5. Aqui é o seu ponto médio. Olha lá, de novo, hein? Os pontos ABC são colineares, AB igual a 5, ABC igual a 2 e B está entre A e C. Ok. Os pontos C e D pertencem a uma circunferência com centro em A. Ok. Traça-se uma reta R perpendicular ao segmento BD, passando pelo seu ponto médio. Então, aqui, pessoal, seria a nossa reta R. Ó. Então, vem comigo aqui. Ó. Então, vamos lá, não me abandona. Então, se eu pegar aqui a minha reta R, essa seria a minha reta R. Beleza. Traça-se a reta R, tá? Passando pelo... Chama-se de P a interseção de R com a D. Então, nossa, quanta coisa, hein, Walter? Então, aqui, vamos pegar aqui. Esse cara aqui, ele pediu para chamar de P. Então, quanto que vale AP mais BP? AP mais BP. Então, é isso que a gente tem. Vamos lá. AP, chamar aqui de X e Y. O exercício pede para a gente determinar X mais Y, que é o AP mais BP. Bom, como é que a gente faz para determinar X e Y? O que acontece? Esse cara aqui, pessoal, é mediatriz. Se é mediatriz, eu construí aqui um triângulo. Se eu construir um triângulo, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Então, essa medida vai estar aqui, y. Olha só, acabou o exercício. Por quê? Lembra que ele pedia x mais y? Olha onde está o meu x mais y. Ele está aqui, e aqui ele é o raio da minha circunferência. Então, x mais y é o raio. Ué, e o raio é quanto? É 7. Isso aqui é igual a quanto? 7. E aí a gente finaliza e a alternativa correta é a alternativa D. O mais difícil aqui foi construir o desenho, só que a interpretação dele da mediatriz é o ponto-chave do nosso exercício. Beleza? Então bora lá para mais um exercício. Vem comigo. Esse exercício aqui é o exercício do Instituto Federal de Alagoas. Ele fala o seguinte:
O triângulo ABC é isósceles com AB igual a ABC. O ângulo B mede 20 graus. Os triângulos ADC e DCE são também isósceles. O ADC e o DCE são isósceles, onde o AD é igual ao AC e mais ainda o ED é igual a DC. Pergunta, quanto que vale o ângulo DCE? Beleza, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Vamos lá, vamos dar nome aqui, vamos colocar todos os valores. Esse cara aqui, ele falou que vale 20 graus, então esse aqui a gente sabe que vale 20 graus. O triângulo DCE, ele é isósceles. Se ele é isósceles, ele vai possuir dois lados iguais e dois ângulos iguais. E aí ele falou que ele é isósceles com ED igual a DC. Então, essa medida igual a essa. Ok, se essa medida é igual a essa, pessoal, esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa é igual a esse ângulo aqui de baixo que eu vou chamar de alfa. Aí ele falou também que o triângulo ADC é isósceles, onde o AD é igual a C. Então, significa que essa medidona aqui é igual a essa. Bom, então significa que esse ângulo aqui de baixo, que eu vou chamar ele aqui de beta, ele é igual a esse todo aqui, beta, aqui de baixo. Por quê? Porque ele é um triângulo isósceles. E aí o que acontece? Determine, né, o ângulo DCE. DCE. Então, no fim das contas, ele está te perguntando qual é o valor de alfa, que é o ângulo DCE. Lembrando sempre que se ele pede o ângulo DCE, ele está te pedindo o carite aqui do meio. Fechou. Pessoal, como a gente sabe, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Eu já tenho um ângulo de 20 graus, significa que esses dois aqui juntos têm que valer o quanto? Se é 180, tiro 20, 160. E aí, como ele é um triângulo isósceles, o grandão, significa que esses dois ângulos inteiros aqui embaixo são iguais. Então, o que a gente sabe? Como era 180, tira 20, 160, metade de 160 é 80. Então, significa que todo esse ângulo aqui vale quanto? 80 graus. Então, tudo isso daqui vale 80 graus. Então, tudo isso daqui vale quanto? 80 graus. Ah, então significa o seguinte, pessoal. O meu beta é igual a 80 graus. Então, ó, beta é igual a 80 graus. Bom, mas se beta é 80 graus, vem comigo aqui, ó. Olha só onde ele está. A gente tem aqui, ó, o beta. Dei um zoom aqui no meu triângulo D, E e C. Esse aqui é o meu beta, que vale 80 graus. Bom, se beta vale 80 graus, essa medida é igual a essa, então como a gente viu que esses triângulos isósceles, né, aqui é o alfa, vem comigo. A soma é 180, 180 tira esse 80, sobra 100. Como essas duas medidas são iguais, 100 dividido por 2 dá 50. Então isso aqui vale quanto? 50 graus. Aqui vale quanto? 50 graus. Então o meu alfa é igual a 50 e a alternativa correta aqui é a alternativa D. Ok? Então, pessoal, ó, isso aí, hein, ó, não me abandona, vamos lá. Muito exercício, muita matemática boa aqui, ó. Vem comigo para mais um exercício, vem. Bom, aqui a gente tem mais um exercício da Universidade Estadual do Ceará, de 2018. Ele fala, no triângulo OYZ, o ângulo interno em O é igual a 90 graus. O ponto H no lado YZ é o pé da altura traçada no vértice O. E M é o ponto médio do lado YZ. Olha quanta coisa, hein? C, o ângulo Y menos o dobro de Z é igual a 10 graus, ou seja, a diferença entre a medida do ângulo Y interno e duas vezes a medida do ângulo interno Z é igual a 10 graus. Então, é correto afirmar que a medida do ângulo HOM é igual a quanto? Então, ó, no triângulo OYZ, o ângulo interno O é igual a 90 graus. Então, a gente tem o quê? Um triângulo retângulo. Então, vem comigo aqui, ó. O ângulo interno O é de 90 graus. Então, eu vou pôr o O aqui em cima. Ok, o ângulo interno O é de 90 graus. O ponto H no lado YZ, O, YZ. O ponto H no lado YZ é o pé da altura traçada no vértice O. Então, eu tenho aqui e desço a altura no vértice O. Ok, então é isso que a gente tem. E a gente chama isso aqui de altura relativa à hipotenusa, já que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E aí ele falou o seguinte, IM é o ponto médio do lado YZ. Então, M é o ponto médio, então digamos que esse cara aqui seja o meu M, ele é ponto médio do lado YZ. Aí ele fala, se Y menos 2Z é igual a 10 graus, então vamos chamar esse cara aqui de alfa e esse daqui eu vou chamar de beta. Ele está falando aqui, e alfa menos 2 beta é igual a quanto? A 10 graus. Ok, então é correto afirmar que a medida do ângulo HOM, H, que é esse ponto aqui,
OM. Então, vamos descer aqui a medida do OM. Ele pergunta para você quanto que vale esse ângulo aqui de cima. Esse cara aqui eu vou chamar de X. Então, é isso que a gente precisa fazer, determinar o valor de X. Bom, como é que a gente faz para a gente determinar esse valor de X? Eu mostrei para vocês lá na animação do GeoGebra que quando a gente tem um triângulo retângulo e a gente considera, por exemplo, a mediana, né, relativa à hipotenusa, a gente cria triângulo isósceles. Então, significa o seguinte, que esse ângulo, esse lado, é igual a esse. Então, se esse ângulo beta, ele vai estar aqui em cima também. Então, esse cara aqui vale quanto? Vale beta. E aí, o que mais a gente consegue tirar? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo externo a esse triângulo MOZ. Se ele é um ângulo externo, ele mede o quê? A soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, esse cara aqui vale beta mais beta, ou seja, ele vale o quê? 2 beta. Beleza, então a gente está construindo aqui o nosso triângulo. Aí, esse cara aqui é um ângulo de 90 graus também. O que mais a gente consegue tirar? Aí a gente sabe aqui, ó, que x mais 2 beta, então, por exemplo, lembra lá? A soma dos ângulos internos é sempre 180. Como eu já tenho um ângulo de 90, então significa que esses dois juntos tem que ser 90. Ou seja, 2 beta mais x é igual a quanto? A 90 graus. Só que outra coisa importante que a gente sabe é que alfa mais beta também vale 90 graus. Alfa mais beta também é igual a quanto? A 90 graus. Então, a gente vai trabalhar com essas três equações aqui. E aí, o que a gente tem? Se a gente pegar lá, por exemplo, a primeira equação, alfa menos 2 beta, que é igual a 10 graus, e a gente pegar essa última equação, que é alfa mais beta, que é igual a 90 graus, e eu fizer uma equação menos a outra, olha só, vem comigo aqui, ó. Alfa menos alfa, zerou. Menos 2 beta com menos beta fica menos 3 beta. 10 menos 90 fica o quê? Menos 80. Então, significa o quê, pessoal? Que beta é igual a menos 80 dividido por menos 3, ou seja, 80 sobre 3. Então, esse aqui é o valor de beta. E aí, como que a gente pode fazer aqui, ó? Eu preciso encontrar o x. Então, vem comigo aqui, ó. 2 vezes o beta, ou seja, 2 vezes 80 sobre 3, mais o x é igual a quanto? A 90 graus. 2 vezes 80 dá 160. Então, 160 sobre 3 mais x é igual a 90 graus. Então, significa que o meu x ele vai ser 90 menos quanto? 160 dividido por 3. 3 vezes 90 dá o quê? Dá 210. 3 vezes 90 dá 270. Então, eu vou ter 270 menos 160. Então, 270 menos 160. E 270 menos 160 dá 110. Então, esse cara aqui vai dar 110 dividido por 3 graus. E aí a gente finaliza e a alternativa correta é a alternativa C. Fechou então aqui, pessoal, o exercício onde a importância que você tem que tirar dele é que quando você tem um triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa forma dois triângulos isósceles. Fechou então, pessoal? Então bora lá para mais um exercício. Vem comigo. Nesse exercício da EFON, né, ele fala o seguinte: no triângulo ABC, as bissetrizes dos ângulos externos no vértice B e C formam um ângulo de medida 50 graus. Calcule o ângulo interno de vértice A. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho lá um triângulo, que é o triângulo ABC. Então, vamos fazer aqui um esboço do triângulo ABC. Então, desenho aqui, triângulo ABC. Então, vamos chamar aqui de A, B e C. Ele falou para a gente olhar para as bissetrizes externas do triângulo do ângulo B e C. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou prolongar esse cara aqui, vou prolongar esse cara aqui e vou olhar para a bissetriz externa. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui e dividir esse ângulo ao meio. Mesma coisa, eu vou pegar aqui e vou dividir esse ângulo ao meio. Então, tá aqui. Essas bissetrizes externas, não sei quanto elas valem, vou chamar essa aqui de A, esse aqui é A também. Vou chamar essa daqui de B, esse aqui vai ser B também. Vou fazer o seguinte, vou chamar esse aqui de B e esse aqui de B, só para dar ênfase ao lado B. Esse aqui eu vou chamar de C, esse aqui eu vou chamar de C. Aí ele falou o seguinte, que elas juntas formam um ângulo de 50 graus. Então, esse ângulo aqui é de 50 graus. E aí ele pede para a gente determinar esse cara aqui de cima, que eu vou chamar de X. O que a gente sabe? Aqui, pessoal, é um triângulo. Então, a gente tem que 50 mais A mais C. Então, 50 mais A
mais C é igual a quanto? A 180 graus. Ou seja, que A mais C é igual a 180 menos 50, que é 130 graus. Então, eu já sei que a medida do ângulo Azinho aqui mais o ângulo Czinho é igual a quanto? A 130 graus. Fechou. O que mais a gente pode saber? Esse cara inteiro aqui vale 2B. Só uma correção, onde é A, você considera aqui B, né? Porque eu tinha chamado de B. Isso que dá a gente escolher uma letra e depois mudar no meio do caminho. Nosso cérebro não mudou junto. Então, aqui é B e aqui é o C. Então, 50 mais B mais C é igual a 180. Então, significa que B mais C é 180 menos 50, ou seja, 130. Esses dois caras aqui, juntos, eles valem 2B. Então, significa que esse daqui vai ser 180 menos 2B. Esse aqui vai ser o quê? Vai ser 180 menos 2C. E a soma desses três vale 180. Ou seja, x mais 180 menos 2B mais 180 menos 2C. Isso aqui é igual a quanto? A 180 graus. Olha só, eu posso cancelar um 180 com o outro 180. Então, aqui a gente vai ter x menos 2B menos 2C. Passa aqui para lá, vai ficar igual a quanto? A menos 180. Aqui eu posso colocar o menos 2 em evidência. Então, vai ficar x menos 2, que multiplica quem? B mais C igual a quanto? A menos 180. Só que B mais C, pessoal, vale quanto? B mais C vale 130. Então, você vai ter x menos 2 vezes 130 igual a quanto? A menos 180. E aí, o dobro de 130 é 260. Então, vai para lá mais 260. Então, x vai ser igual a menos 180 que estava lá, mais quem? 260 que está chegando. Então, significa que x vai ser igual a quanto? De 180 para 260, falta quanto? 80 graus. Então, x é igual a quanto? A 80 graus. E aí a gente finaliza e a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Então, pessoal, bora lá para mais um pouquinho de exercício. Vem comigo aqui, hein? Aulão matemática, hein? Bom, esse exercício aqui de Minas Gerais, ele fala o seguinte. Neste triângulo tem-se que AB é igual a M, então AB é igual a M, então tem um triângulo isósceles, M, AN é 70 graus e AM, N é igual a 30 graus e que ANM é igual a 80 graus. Nessas condições, determine os valores de alfa menos θ. Então, o que a gente tem que fazer aqui? O objetivo é tentar evitar, né, podemos dizer assim, encontrar o alfa menos θ. Você vai perceber o porquê. Então, por exemplo, como esse lado é igual a esse, nós temos um triângulo isósceles, então aqui vale alfa também. Aí, se você observar, esse ângulo alfa, ele é um ângulo externo ao triângulo AMC. Se ele é um ângulo externo, significa que esse cara, que é o alfa, ele é igual à soma das medidas dos ângulos não adjacentes, ou seja, ele é igual a 70 mais θ. Então se eu pegar o θ e passar para cá, a gente vai ter alfa menos θ igual a 70 graus, então a gente finaliza o exercício, que era justamente o que ele pedia, o valor de alfa menos θ. Então, nesse exercício aqui, encontrar o valor de alfa, encontrar o valor de θ, não seria nada fácil e também nada útil, porque já que a gente consegue isolar o alfa menos θ, que é justamente o que o exercício pede. Vamos lá finalizar aqui para mais um exercício. Seguinte, ele fala, isso aqui é da escola da aeronáutica, ele fala, só a figura, se ABC é um triângulo, o valor do ângulo alfa é quanto? Bom, esse aqui, mais uma vez, é um exercício onde a gente vai utilizar o teorema do ângulo externo para vocês perceberem a importância dele. O que a gente tem? Observe o seguinte, se a gente for olhar para esse ângulo de 70 graus aqui, ele está no triângulo, ele é um ângulo externo do triângulo ECA. Se ele é um ângulo externo, significa que ele é igual à soma das medidas dos ângulos não adjacentes. Então, ele vai ser igual à soma desses dois caras juntos mais o 40. Ou seja, 70 graus... ele é igual a quanto? A 40 mais quem? 2 alfa. Então, a gente vai ter o seguinte, 70 menos 40 vai dar 30, então 30 é igual a 2 alfa. Então, alfa necessariamente aqui é igual a quanto? A 15 graus. E aí a gente finaliza o nosso exercício. Beleza? Então, pessoal, é isso por isso. É isso por hoje, então. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço, um aperto de mão e a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Tchau!